Vamos iniciar a nossa reunião. Hoje a nossa irmã Ângela. Vamos fazer a nossa prece. Primeiramente, agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui e que o estudo dessa tarde seja muito proveitoso para todos nós, encarnados e desencarnados, que estamos aqui buscando orientação, conhecimento, para nos auxiliar na nossa caminhada evolutiva. Que a nossa irmã, que fará uso da palavra, seja inspirada e ajudada por esses amigos que aqui nos auxiliam no trabalho do Centro Espírita Friburguense, e agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui essa tarde. Graças a Deus e que assim seja. Com vocês, Ângela. Vamos lá, que eu não vou cantar, eu só vou falar. Eu sou Ângela Maria, mas não canto. Muito boa tarde a todos. É uma alegria, né? Sempre que a gente pode estar aqui, normalmente eu estou toda terça-feira aqui, mas eu gosto de sentar aí, para continuar aprendendo, né? E eu trouxe para a gente estudar hoje uma parte do Evangelho, que a Sueli é só livro dos Espíritos, livro dos Espíritos, livro dos Espíritos, igual o Zé Manel. Eu já sou a parte do Evangelho. Lá em casa, toda vez que eu saía para falar lá no Caminheiros ou em outro lugar, eu Evangelho, e ele livro dos Espíritos. Não tinha jeito. Era essa dupla. E eu acredito até que vocês todos já saibam, né? Mas o Livro dos Espíritos surgiu na França, né, em 1857. E o Livro dos Espíritos é o principal livro da doutrina espírita. Podemos chamá-lo de espinha dorsal, pois sustenta todas as outras obras doutrinárias. Quando nós falamos Pentateuco, é porque a doutrina espírita é formada por 5 livros. E o principal dele, né, desses 5, é o Livro dos Espíritos, porque ali nós encontramos. Ele é dividido em 4 partes. Eu não vou falar do Livro dos Espíritos, não, tá, gente? É só para começar. Ele é dividido em 4 partes e as causas primárias, mundo espírita ou dos espíritos, as leis morais e esperanças e consolações. Essa é a divisão do Livro dos Espíritos. Então, nesse livro nós encontramos nessas 4 partes, o Evangelho, a Gênese, o céu e o inferno, entenderam? Kardec foi um pedagogo fantástico, porque ele soube esmiuçar isso aí para a gente, né? Então, a gente vê que ele é composto de 1018 perguntas feitas por Kardec aos espíritos. E os espíritos superiores responsáveis, né, pela vinda do espiritismo aos homens, fizeram isso também com muito critério. Porque logo na primeira questão eles não falam quem é Deus, já personalizando Deus. Ele pergunta o que é Deus? E vai por aí afora. Ele vem também nos dizer de onde viemos, para onde vamos, o que nós estamos fazendo aqui na Terra. E são algumas das questões assim importantes que são respondidas aqui nesse livro com 1018, e em algumas edições são 1019. Tá? Eu vou ligar a bênção, vou falar igual a Sueli agora. Estou com calor que vocês não podem imaginar. Acho que dá. Bom, aí o segundo livro, vocês podem ver ali, foi o Livro dos Médiuns. Ele surgiu em 1861. Vocês todos também já sabem, né? Que nele Kardec mostra os benefícios e os perigos da mediunidade. Porque a mediunidade, todos nós somos médiuns em alguma parte, em algum ponto. Uns de uma forma ostensiva, outros de uma forma muito sutil, através de uma intuição, de uma sensibilidade qualquer, mas sabemos que todos, do momento que estão encarnados, são um pouco médium, estão prontos, né, a desenvolver esse potencial entre mundo material e mundo espiritual através da interferência dos espíritos. Então, quanto mais nós procurarmos
utilizar essa mediunidade, nós vamos sendo auxiliados pelos espíritos. Então, às vezes, nós estamos numa dúvida terrível e eles vão nos intuindo. E nós temos médios, né, como foi o grande Chico Xavier, o grande médium, né, do Brasil, que tinha psicografia, psicofonia, visão, audição, psicometria. Então, são vários os tipos de mediunidades que nós sabemos que existem. E também esse médium, né, como exemplo, tinha todas essas, porque ele se dedicava integralmente a isso. O terceiro livro, podem olhar lá, o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que foi a primeira edição, saiu em 1864. Nesta obra, pode ser entendida como a parte moral. É a parte moral que fala aqui no Livro dos Espíritos, né? E nela, Kardec e os espíritos superiores comentam numa linguagem bastante acessível as principais passagens da vida de Jesus. Nesta obra, nós vemos várias colocações de Jesus, mas só que Kardec, né, se preocupou com a parte moral dos ensinos de Jesus. Ele deixou o cotidiano dele, mas cuidou da parte moral. E desenvolveu isso, né, junto com os espíritos que atuaram na codificação, de uma forma muito linda, porque o Evangelho, à luz da doutrina espírita, é acessível a todos. E se a gente lê aqui logo na abertura, é uma abertura muito linda, no prefácio do Espírito da Verdade. Olha só que coisa linda. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta ao receber a ordem de comando, espalham-se sobre a terra, sobre toda a face da terra. Semelhante às estrelas cadentes, vem iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o toque de trombeta e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto, que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e num hino sagrado se estendam e vibrem de um extremo do outro do universo. Homens, irmãos amados, estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está nos céus: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Então, é uma conclamação a nós falarmos esse Senhor, Senhor, com sentimento. Não adianta falarmos Senhor, Senhor, na hora do sufoco, da boca para fora. Não vai resolver problema de ninguém. Nós temos que estar sempre procurando estar conectados para que esse Senhor, Senhor, saia do fundo do nosso coração e tenha resposta na espiritualidade. O quarto livro, o livro Céu e o Inferno, está lá também, muito bonito. Isso aí foi um trabalho de uma ex-aluna nossa lá do Caminheiros do Bem, que nos deu de presente, né, a mim, Zé Manel, e a filha do Da Silva, e nós mandamos colocar, né, numa moldurinha, porque foi um trabalho muito lindo. Ela pegou a parte do... Essas daqui são edições diferentes, mas as capas vinham daquele jeito ali. E ela fez uma cópia perfeita, muito caprichada, né? E aí Zé falou assim, vamos aproveitar isso aí. E colocamos numa coisa. O Céu e o Inferno, Kardec lançou esse livro em 1865, através da evocação dos espíritos de pessoas das mais diferentes classes sociais, crenças e condutas, demonstra-nos como foi a chegada e a vivência espiritual desses seres após o desencarne. Então, nesse livro, nós temos os relatos de vários espíritos. Espíritos
melhores de situação mediana, espíritos atrasados, espíritos suicidas e por aí afora. Então, todos eles trouxeram. Então, é importante que quem tiver a chance, leia também esses livros, porque vai, assim, abrir um leque de entendimento, né? Porque vai ver como é que fica depois do desencarne. Rainhas, camponeses, religiosos, assassinos, ignorantes e intelectuais são alguns dos que contam o que os aguarda depois das atitudes terrenas e como poderão ser suas vidas futuras. Então, se aprontou através do suicídio, mais tarde vai vir sofrendo. Se foi uma pessoa assim malévola para a sociedade, vai ter consequências em vida futura. Se abusou de todos os potenciais que a vida mundana oferece, na seguinte vem com problema. Então a gente vê, né, bebezinhos nasceres com problemas já sérios, pulmonares, problemas respiratórios gravíssimos. E a gente fala, meu Deus, o pai e a mãe são tão saudáveis, por que que meu filhinho veio com esse problema? Então é um espírito velho habitando um corpinho novo. Então ele, quando reencarna, já sabe que poderá vir com esses problemas, né? E o 5º livro foi a Gênese. Ele foi publicado em 1868, Kardec desencarnou em 1869, olha só, pertinho, né? Um ano parece antes do seu desencarne, e ele explica a Gênese bíblica, a formação do universo, demonstrando a coerência da mesma quando confrontada com os conhecimentos científicos despidas das alegorias próprias da época em que foi escrita. Expõe o que são os milagres explicados pela lei da natureza, produtos da modificação dos fluidos que nos cercam. Enfim, faz a religião e a ciência caminharem juntas, fortalecendo a fé dos que creem em Deus. Então, nós estamos aqui, né, não por acaso. E, para começar, eu vou contar um caso do outro lado da rua. Olha só. Durante a existência inteira, ele morava em frente ao centro espírita. Anos após anos, observou o entrar e o sair das pessoas na casa espírita, e eram dirigentes, colaboradores, pessoas simpatizantes, pessoas aprendizes, mas ele ficava lá da sua poltrona, na sua sacada, né, bem no bem bom, sem se preocupar com nada disso. Nas noites quentes de verão, ele ficava procurando ouvir o que aquelas pessoas faziam no centro espírita. E nada de interesse de ir à casa espírita. Chegava em certos momentos, de tanto ouvir, né, as pessoas de uma forma eloquente se utilizarem da tribuna, ele se achava até um pouco adepto da doutrina espírita. De tanto que ele sentia que as pessoas falavam com tanta convicção que ele se sentia um pouco espírita, mas nunca ele foi à casa espírita. E aquele pessoal que ia àquela casa sempre pronto a colaborar. Que dedicação, quanto desprendimento, em qualquer tempo, com frio ou chuva, né, sucediam-se as equipes de trabalhadores. Mas nunca se decidiu a atravessar a rua, perdendo preciosas oportunidades de serviço e edificação. Então, fica aqui já um alerta para todos nós. Espíritas, é preciso atravessar a rua. O que nós estamos fazendo em vindo à casa espírita? Nós também temos que nos questionar. O que a doutrina espírita está fazendo com o nosso interior, com o nosso íntimo? Está valendo a pena nós deixarmos o conforto dos nossos lares para vir à casa espírita? Nós todos temos que procurar nos questionar e não nos acomodarmos na poltrona em casa, né? E ficar indiferentes, apenas ouvindo ao longe
os apelos da espiritualidade. Não é o caso daqui, porque todos vocês são atuantes aqui, todos vocês colaboram, todos vocês que frequentam a Casa Espírita estão, né, participando. Mas fica aqui um chamamento, nesse final de ano, hoje é a última terça-feira de 2017. Vocês já pararam para pensar isso? É a última reunião, é uma fechada de ciclo, é uma oportunidade que se está indo. Mas terça-feira que vem temos mais, 2018 está se acenando aí, cheio de oportunidade para todos nós. Então, nós temos que fazer do Centro Espírita a nossa escola, nossa oficina, o nosso templo, para que não tenhamos que ver nele o hospital dos atormentados por males e frustrações que afligem os que não procurem atravessar a rua. Então, a gente tem que procurar fazer ao máximo para nós mesmos, porque nós estamos reclamando que o mundo está uma confusão. Mas o que o mundo, nessa confusão, está refletindo? Somos nós. Cada um de nós é que está refletindo essa confusão. Então, se cada um de nós procurarmos nos melhorar, nos modificarmos, a coisa vai começar realmente a ser modificada no planeta. Não importa onde, porque a espiritualidade atua em qualquer parte do planeta. Estejamos com rótulos de cristãos, ou de muçulmanos, ou não importa qual o nosso rótulo. A espiritualidade está atuante e, se a pessoa vive com propósitos nobres, ela vai ser bem assistida e vai fazer a sua parte dentro da sua comunidade, né? Então, a gente vê que a doutrina espírita nos abre assim o horizonte de uma forma muito linda, né? Nós temos, então, no Evangelho, eu trouxe para a gente estudar hoje, uma parte muito linda. Eu adoro o capítulo 5 do Bem-aventurados os aflitos. Talvez vocês achem até assim, meu Deus, ela vai falar de novo do capítulo 5. Mas é realmente um capítulo muito interessante, porque todos nós, de alguma forma, somos um pouco aflitos, né? Então, não importa quanto, né? Porque nós estamos sempre passando, nós estamos sempre com uma guerra íntima, nós sempre estamos insatisfeitos. A gente tem que parar, né? Fazer silêncio, não aquela parada de ficar sem pensar. A gente tem que dar uma parada, uma trégua e analisar o que está sendo a minha vida, o que eu estou fazendo da minha vida, porque oportunidade nós estamos tendo, né? Então tá aqui, a felicidade não é deste mundo, mas aí nós vamos falar assim, por melhor que eu seja, eu não vou ser feliz? Vamos ser felizes em momentos, porque nós ainda não somos capazes de ter aquela felicidade plena. Então tá aqui, ó, a gente escuta normalmente as pessoas falarem, não sou feliz, a felicidade não é para mim. Exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Nós vemos das pessoas mais abastadas, as pessoas mais humildes reclamando. E nós vemos também, da mesma forma, pessoas abastadas e pessoas mais pobrinhas e estão sempre com um sorriso nos lábios. Então, não importa, tudo depende do estado de espírito. Então, nós vemos, né, espíritos que estão passando por situações de muitas projeções sociais e que se sentem terrivelmente infelizes. Muito infelizes a ponto de nós sabermos que vêm a cometer suicídios. Em famílias abastadas, nós temos muitos casos. Friburgo está tendo, assim, casos terríveis entre os jovens. Então, está faltando alguma coisa aí
né? E nós, enquanto espíritas, nós temos que, aonde quer que estejamos, levar essa doutrina consoladora a esses corações, porque os jovens estão realmente precisando de um chamamento para despertarem. Não quero mais viver, não. E busca a porta do suicídio, como se fosse resolver problema. Não vão resolver problema mesmo, né? Só vão criar problema. Isso prova, meus caros filhos, melhor que todos os raciocínios possíveis, a verdade desta máxima de Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude em flor são condições essenciais para a felicidade. Digo mais, nem mesmo a reunião dessas três condições, juventude, né, riqueza, não importa o que a gente tenha, isso aí não vai resolver o problema, né? Pessoas de todas as idades que lamentam amargamente as suas condições de existência. Diante disso, é inconcebível que as classes trabalhadoras invejem com tanta cobiça a posição dos favorecidos na fortuna. Ah, ele é rico, ele está bem, ele está tranquilo. Nem sempre. Às vezes é só uma situação aparente, né? Neste mundo, seja qual for, cada qual tem a sua parte de trabalho e de miséria, seu quinhão de sofrimento e desengano. Pelo que é fácil chegar-se à conclusão de que a Terra é um lugar de provas e expiações. Termos estes que nos são conhecidos, né? Provas e expiações. Expiações quando nós viemos com alguma coisa a expiar, ou seja, a liberar de nós perante as leis de Deus. E prova, mostrar que já estamos aptos àquilo e seguir a nossa trajetória evolutiva, né? Assim, pois, os que pregam que a terra é a única morada do homem e que somente nela e numa única existência lhe é permitido alcançar o mais elevado grau de felicidade que a sua natureza comporta, iludem-se e enganam aqueles que os ouvem. Basta lembrar que está demonstrado por uma experiência multissecular que este globo só excepcionalmente reúne as condições necessárias à felicidade completa do indivíduo. Então, nós temos, né, na escala, no Livro dos Espíritos, nós vemos, e aqui no Evangelho também, a Terra está no segundo patamarzinho. Saiu de mundo primitivo, está no mundo de provas e expiações, depois vem de regeneração, e por aí vai até chegar àqueles planetas onde o corpo é super leve, super etéreo, não há necessidade mais da dor, porque o bem prevalece. Aqui na Terra, ainda o mal prevalece. No mundo de regeneração, o bem vai se sobrepor ao mal. Então, a gente sabe que a coisa vai caminhando. Agora, a Terra vai ser sempre um planeta de provas e expiações? Com certeza não. Nós estamos passando por momentos de transição, os espíritos nos estão alertando constantemente da necessidade da modificação íntima de todos nós para merecermos ganhar a Terra. Ou seja, continuar reencarnando na Terra, já que ela vai passar de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração, porque nós vamos ganhar a Terra, porque vamos continuar reencarnando aqui. Ou então nós vamos ser encaminhados para planetas ou primitivos ou para outros de provas e expiações. Então a gente tem que fazer por onde melhorar, sermos amigos, sermos fraternos, sermos companheiros, para merecermos lugares melhores, né? Num sentido geral, pode-se afirmar que a felicidade é uma utopia, a cuja perseguição se lançam as gerações sucessivamente, sem jamais a alcançarem. Porque se o homem sábio é uma raridade neste mundo, o homem realmente feliz não se encontra com maior facilidade. Então, eu fui buscar um homem sábio, Einstein. Todos vocês conhecem, de alguma forma, alguma coisa desse homem, né? O homem que aparece fazendo uma careta com a lingona para fora, né?
Ele, em algum momento no restaurante, ele escreveu para um garçom uma mensagem, e essa mensagem está valendo $1,5 milhão de dólares. Então, você vê, né? Essa mensagem que ele deixou escrita, ela está valendo uma fortuna. E esse garçom tem isso em mãos. E ele diz o seguinte: felicidade tem preço? Isso aqui é o dono da matéria do Viva Bem falando. Para você, eu não sei, mas para um colecionador europeu, ele tem e custa caro, cerca de $1,5 milhão de dólares. O valor arrematado foi por uma nota manuscrita pelo alemão Albert Einstein, na qual ele explica como ser feliz. Uma vida simples e tranquila traz mais felicidade do que a busca pelo sucesso de um desassossego constante. E diz o bilhete entregue pelo cientista, como gorjeta, a um mensageiro em 1922, no Hotel Imperial, em Tóquio, no Japão. Em outra anotação, que foi leiloada por $240 mil, Einstein declara: onde há um desejo, há um caminho. Se inspirou na teoria da felicidade de um dos maiores gênios da humanidade. O Viva Bem separou 10 ensinamentos do físico que podem ajudá-lo na busca da felicidade. Então, vamos ao pensamento do Einstein com relação a isso. Primeiro, somente uma vida vivida para os outros é uma vida que vale a pena. Olha que interessante. O grande físico, o grande matemático falando isso, né? Somente uma vida vivida para os outros é uma vida que vale a pena. Uma vida egoísta, onde só o eu importa, não traz felicidade. Na maioria das vezes, só sofrimento. Seja compassivo, exercite a gentileza, ajude o seu próximo. Você vai se surpreender como se sentirá melhor. Quando nós fazemos qualquer açãozinha, pequenininha, para o nosso próximo, nós recebemos mais do que a pessoa. Pode observar, qualquer gesto que façamos em favor do nosso semelhante, vem com uma força para a gente, aquilo traz uma alegria que a gente não sabe nem porquê. Segundo, um homem feliz está muito satisfeito com o presente para pensar no futuro. Então, ele se preocupa com o hoje. Isso é importantíssimo, nós estarmos preocupados com a nossa vida hoje. O que eu estou fazendo da minha vida? O que a vida te oferece hoje e agora é: aproveite cada momento, cada fase, cada desafio, cada experiência. A verdadeira satisfação está em poder viver intensamente o presente, sem se importar com o futuro. Quem vive tranquilo, feliz e preocupado com o semelhante, está tranquilo, está em paz. Ele não vai ficar pensando: amanhã eu posso morrer, desencarnar, ou lá, seja o que for. Todos nós vamos desencarnar, com certeza. Mas nós não podemos ficar vivendo pensando nisso. Nós temos que viver o hoje, o agora, com fé e sempre com esperança no futuro. Terceiro. Ó, isso aqui é pensamento dele, hein? Eu nunca me preocupo com o futuro. Ele vem em breve. Olha que interessante. Não gaste sua energia se preocupando com o dia de amanhã ou com o que há de por vir. Acredite, isso só te fará infeliz. Viva as oportunidades do presente. O futuro logo vem. Não tenhamos dúvida, ele vai chegar para todos nós. Quarto pensamento dele. Um novo tipo de pensamento é essencial. As pessoas que ficam muito vivendo a sua rotina no dia a dia, a gente tem que inovar, fazer sempre alguma coisa nova, pensar alguma coisa nova. Não precisa ser coisas grandes, maravilhosas, não. Coisas pequenas, mas renovar o nosso íntimo.
Aí ele diz, se a humanidade quiser sobreviver e avançar para níveis mais elevados, então tem que ter pensamentos novos, né? Ficar aprisionado a uma única ideia pode limitar seus caminhos e evolução. Quer ser feliz? Abra sua mente, descubra o novo, faça um convite à sabedoria e só assim você seguirá em frente. Lê um livro, lê uma mensagem, qualquer coisa vai trazer uma força interior e isso vai ser bom para nós. Mas tente se tornar um homem de valor. A busca pelo sucesso não deve ser o seu principal objetivo. A busca pelo sucesso, olha bem. Concentre seus esforços para ser uma pessoa admirada por seus valores e princípios. Certamente você terá uma jornada mais feliz. Olha como é interessante a gente pensar em algo novo na nossa vida. 2018 está se chegando, então é uma oportunidade. Vamos iniciar 2018 lendo alguma coisa, fazendo alguma coisa de novo. Se eu nunca fiz, eu vou tentar fazer, e a isso vai trazer satisfação íntima e a felicidade virá. A vida é como andar de bicicleta para manter o equilíbrio. Você deve continuar se movendo. Assim como é preciso pedalar para manter-se na bicicleta. Um dos segredos para alcançar a felicidade é não parar. Movimente-se, arrisque, explore. E mesmo que você perca o equilíbrio e caia, levante-se e não desiste nunca. Vocês já viram criança pequena ficar parada? Eu estou com um netinho de 4 anos lá em casa esses dias aí, veio passar Natal e tal. Meu Deus do céu, que cansaço. Ele não para. Ele viu assim, vovó, brinca comigo. Aí eu brinco com ele. Quando eu penso que ele está cansado, daquele, vamos apanhar outro brinquedo? Então vamos apanhar outro brinquedo. Ele não para. Só quando dorme. Acho que só quando dorme que ele sossega. Então, criança não para, não quer saber de ficar. Da mesma forma nós. Nós precisamos nos movimentar, corpo e mente. 2018, volta a falar, está chegando. Não importa a nossa idade física, a nossa idade cronológica. O importante somos nós não desanimarmos. Se a gente fica assim, eu estou cansada, aquilo vai se apoderando da gente e o cansaço vai crescendo. Então, não, se eu estou cansada, eu vou sentar e vou ler alguma coisa. Vou ver alguma coisa, vou fazer alguma coisa. Porque se a gente se acomodar, não é Marlene? Marlene não para, né? Eu acho essa menina uma pessoa fantástica, ela não sossega. E ela é uma pessoa dinâmica, isso é importante. Eu, todos os dias, eu venho da minha casa, que é lá perto da Sinimbu, quem sabe onde é, no Pericê, desço, venho para o escritório a pé, volto a pé. Depois eu desço a pé de novo. Aí meu filho e minhas filhas ficam assim, mamãe, você não cansa? Eu falei, enquanto eu puder andar, deixa eu me mexer, deixa eu me movimentar. E de tarde, lá para as 5 e pouco, né? Eu encontro Magui também sempre andando. Estou eu voltando. Posso pegar, nem pago passagem. Mas não é esse o problema, é se movimentar. Porque se a gente ficar se acomodando, senta no carro e vai. Não, eu quero movimentar o meu corpo enquanto eu posso. Então, a gente tem que movimentar corpo e mente. Estou sempre estudando, estou sempre lendo, estou sempre procurando me aprimorar. Sou exemplo? Não. Mas estou falando do que eu estou fazendo para a minha evolução, para a minha felicidade. Porque eu estou preocupada, né? Porque daqui a pouquinho eu chego lá do outro lado assim, o que você fez? Ficou sentado o dia inteiro no escritório, sem se mexer? Não. Então, a gente tem que se mexer, tem que se movimentar, tem que agilizar. Movimentar mente e corpo. Mente sã e corpo são, né? Já diz aí esse ditado, né? Então, andar de bicicleta aqui é um exemplo lindo, né? E mesmo que você perca o equilíbrio e caia, levante-se, não desista. Não podemos desistir jamais.
Se quiser uma vida feliz, amarre-a a uma meta, não a pessoas e coisas. Estabeleça um objetivo na vida e não se importe se tratarem mal por não apreciarem sua escolha. Se você depender da aprovação dos outros, poderá se dar mal. Se focar em atingir sua meta, você terá uma trajetória bem-sucedida. Isso também é muito importante, a gente ter uma meta na vida. Vamos fazer sempre alguma coisa por nós mesmos. Eu acredito que um jeito simples e despretensioso de viver, isso é Einstein falando, é melhor para todos, melhor para o corpo e para a mente. Complique menos, não crie tantas expectativas, se alegrem com pouco. E você terá a felicidade bem à sua frente. Nós queremos a felicidade, não queremos? Mas nós ficamos cruzando os braços e parados, não podemos. Temos que ter uma meta de vida. Do ponto de vista da vida cotidiana, nós existimos. Para nossos semelhantes, em primeiro lugar, para aqueles de cujos sorrisos e bem-estar depende nossa felicidade, e depois para todos aqueles que desconhecemos pessoalmente, mas com cujos destinos estamos ligados pelos laços da simpatia. A conexão com o nosso próximo é fundamental para ter uma vida prazerosa. Oferecer um abraço, um sorriso ou um afeto são simples atitudes que podem te trazer um grande bem-estar. 10º pensamento de Einstein. Porque jamais considerei o prazer e a felicidade como um fim em si. E deixo este tipo de satisfação aos indivíduos reduzidos a instintos de grupo. Em compensação, foram ideias que suscitaram meus esforços e me permitiram viver. Chamam-se o bem, a beleza, a verdade. A verdadeira motivação para uma vida plena e agradável é essa. Pratique a bondade, enxergue o belo e alcance a verdade. Olha bem, hein? Pratique a bondade, enxergue o belo e alcance a verdade. Quando Jesus passava diante de um cão já em estado deplorável, todo mundo está saindo fora, Jesus vai e fala o quê? Que belos dentes tem esse cão. Olha que exemplo. Então, em qualquer situação, a gente tem que ver o belo, para que nós nos sintamos em paz, tranquilos, felizes. Felicidade relativa? Sim, mas nós estamos num planeta de provas e expiações. Então, esse é o objetivo. E certa feita, uma criança volta da escola revoltada. Isso é para tirar o sono. Vamos lá. O pequeno Zeca chegou batendo forte o pezinho no chão. Ele estava aborrecido da vida. Seu pai, que estava indo ao quintal para alguns serviços na horta, ao ver o estado do menino, chamou-o para uma conversa. Zeca, de 8 anos de idade, acompanhou-o desconfiado, porque ele viu que a carinha do Zeca estava horrível, né? E ele já olhou para o pai chamou para uma conversa, epa, o que vai sair daqui, né? E ele foi. Pai, o pai perguntou o que houve, né? Pai, estou com muita raiva, eu estou muito aborrecido mesmo. O Juca não devia ter feito aquilo comigo. Desejo tudo de ruim para ele. Criança de 8 anos, né? O pai, homem simples, mas cheio de sabedoria, escutava calmamente o desabafo do filho. O Juca me humilhou na frente de meus amigos. Não aceito isso. Gostaria que ele ficasse doente e não pudesse mais vir à escola. O pai, depois de ouvir tudo aquilo tranquilamente, calado, caminhou
até um abrigo no fundo do quintal, pegou um saco cheio de carvão. Levou o saco até o fundo do quintal, abriu e fez uma proposta para o filho. Observem isso aqui, gente. Zeca, faz de conta que aquela camisa branquinha que está lá no varal, que a mamãe lavou, que está secando lá atrás, é o Juca. E que cada pedaço de carvão que você pegar na mão, você vai tentar atingir o Juca. Joga com fé, joga com força. E saiu de cena, foi lá para dentro de casa, foi fazer seus afazeres e deixou o menino. De início ele ficou entusiasmado, né? Vou me vingar do Zé, do Juca. E jogava, e jogava, e jogava. Passado 1 hora, ele foi lá para dentro. Pai, acabei. Joguei tudo em cima do Juca. Vem cá, meu filho. Levou o menino até o quarto do casal e colocou o Zeca diante do espelho. Ele levou um susto. Ele estava imundo. Ele estava todo cheio de resto de carvão. Só se viu o dentinho e os olhinhos naquela imagem que saiu. Ele levou um susto bastante grande. Pai, a brincadeira foi divertida, mas como eu me sujei. Nossa, meu pai. Mas o varal da camisa estava longe, então poucos pedaços de carvão atingiram a camisa. E o pai, né, que tinha observado tudo de longe, olhou, pegou a camisa, mostrou para o menino, falou assim: então, meu filho, como que você está se sentindo agora? Estou cansado, mas estou alegre, porque acertei muitos pedaços de carvão naquela camisa. O pai então olhou para o menino, né, que não tinha entendido nada, levou, colocou, voltei aqui um pedacinho, ele se olhou no espelho e, seguindo, ele vira para o filho e fala assim: filho, você viu que a camisa quase não sujou, mas olhe só para você, você está todo sujo. Em relação ao mal que desejamos aos outros, também acontece assim. Por mais que possamos atrapalhar a vida de alguém com nossos pensamentos ruins, a borra, os resíduos e a fuligem sempre ficam em nós. Por isso, Zeca, cuidado com seus pensamentos, eles se transformam em palavras. Cuidado com as suas palavras, elas se transformam em ações. Cuidado com as ações, elas se transformam em hábitos. Cuidado com os hábitos, eles moldam o seu caráter. Cuidado com o seu caráter, ele controla o seu destino. Peça a Deus para remover os pensamentos negativos quando eles surgirem. Há tanta coisa maravilhosa para você pensar, meu filho. Agora, eu estou desejando para vocês muita paz, amor e equilíbrio. Todos nós vamos entrar em 2018 daqui uma semana. Nós vamos estar aqui exatamente no dia 2 de janeiro. 2 de janeiro. É um momento de refletirmos, de fazermos um balanço das nossas atitudes. O que nós fizemos da nossa vida até agora? 40, 50, 60, 68 anos, não importa. O importante é o que eu estou fazendo da minha vida. Olha como isso aqui é interessante. Cuidado com os pensamentos. Eles se transformam em palavras. Cuidado com as palavras, elas se transformam em ações. Ele queria atingir de todas as formas, através do pensamento, aquele seu amigo, para ele não ir mais ao colégio.
porque ele estava com vergonha, o menino estava com vergonha de enfrentar os coleguinhas. Então, e nós? Será que nós, se nos olharmos no espelho, nós não vamos nos ver sujos de fuligem? Mas temos que olhar-nos nos olhos, olharmos e vermos o que eu estou fazendo com as minhas palavras. Elas estão se transformando em ações. O que as minhas ações, o que eu estou fazendo com as minhas ações? Elas se transformam em hábitos. Então, se eu procuro fazer algo de bom em favor dos meus semelhantes, aquilo vai se tornar uma rotina, vai se tornar um hábito. E o que eu vou fazer? Cuidados com os hábitos. Se for coisa boa, tá bom, né? Elas moldam o caráter. Cuidado com o caráter. Ele controla o seu destino. Então, vamos nos preocupar em 2018 com os nossos semelhantes, né? Porque nós até tínhamos separados aqui, na esperança de dar tempo, não deu. Missão dos espíritas. Todos nós aqui somos espíritas. Todos nós abraçamos essa causa espírita. Nós acreditamos na reencarnação, nós acreditamos nessas vidas sucessivas que temos. E hoje nós estamos recebendo de Deus a grande oportunidade de ouvirmos falar da doutrina espírita. Então vai depender de nós a transformação do nosso caráter. Se nós somos espíritos ainda com os pés no lodo, no erro, nas coisas erradas, nas coisas ruins, vamos fazer de alguma forma que isso se modifique através da bondade, conforme Einstein explicou de uma forma tão linda nos seus pensamentos. Foram 10 pensamentos pequeninos, mas de uma grandeza profunda. Sempre nos preocuparmos com os nossos semelhantes. Aí sim, nós vamos ser felizes. Nós vamos chegar lá do outro lado de uma forma que vamos ser bem recepcionados por aqueles que nos antecederam. Mas se nós ficarmos passando pela vida em brancas nuvens, né? O que vai ser de nós depois? Vocês ouviram falar de reencarnação? Vocês ouviram falar do Mestre Jesus, o exemplo que veio até nós, que foi comemorado agora, né? Ontem, de uma forma, às vezes, cheia de banquete, mas não é o principal objetivo. É sim o objetivo de reunir a família, de trazer amor para dentro dos nossos lares, mas é importante que a gente traga o aniversariante para dentro das nossas casas. E nós só conseguiremos isso através do exemplo, através da vivência. É importantíssimo isso. Quando nós recebemos notícias através da doutrina espírita, nós não podemos agir da mesma forma. Nós temos que mudar valores, porque o nosso caráter nós estamos tentando modificar de uma forma melhor, né? Eu agradeço a vocês pela oportunidade da tarde, né? Que nós possamos entrar em 2018 com muita vontade de crescermos espiritualmente, né? Que o Mestre Jesus possa abençoar cada um de vocês, levem as melhores vibrações que partem desse coração para cada um de vocês, de uma forma muito sincera, porque todos vocês, né, são irmãos nossos de caminhada. Nós estamos juntos. Nós não viemos aqui, os nossos familiares mesmo não estão aqui, né? Meus filhos não estão, apesar de saberem. Flávio, você pergunta a ele, fala, questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita as leis de Deus? Na consciência. Ele sabe. Então, ele procura pautar a vida de acordo com os ensinamentos que sempre recebeu em família. As outras duas também, da mesma forma. Mas não participam. Por quê? Eles acham o seguinte, eu vou lá e vou ver papai lá na tribuna. Eu não quero, não, deixa passar mais tempo, mãe, depois eu vou. Depois eu vou, não é? Então, a gente vê que nós estamos aqui, é a nossa família espiritual.
Nós optamos em estar juntos. Nós somos irmãos. Irmãos em fé e irmãos em Deus, porque nós somos filhos de Deus, né? Esse Pai de amor e misericórdia que nos ama a todos, né? Então, um feliz 2018 para cada um de vocês. Recebam o nosso carinho, o nosso respeito e votos de sucesso. Que vocês encontrem a felicidade, né? Conforme nós a descrevemos aqui para 2018. Muito obrigada. Bom, que a gente possa ter sucesso, né, e focar e ser bem-sucedido no nosso espírito, né, que é isso que é importante, porque a gente precisa da matéria, mas a gente não vai levá-la, não. A gente vai usar ela aqui, e quando desencarnar vai deixar as coisas aqui. Então, a gente tem que ter esse olhar de aproveitar, mas não se apegar tanto, né? Estava brincando aqui que os filhos dizendo, não vou lá que papai está lá. Ele ajuda, está aqui ajudando a gente, mas está cuidando das tarefas dele, está cuidando de vez em quando, vem aqui dar um puxão de orelha, vem dar uma orientação, mas continue na sua trajetória, né? Então a gente realmente fica muito feliz de estar aí encerrando mais esse ano. Semana que vem, na primeira terça do ano, eu estarei aqui fazendo palestra para a gente refletir um pouco mais, para a gente fazer esse estudo e que a gente possa realmente, né, aproveitar desse conhecimento e dessa oportunidade que a gente está tendo nessa encarnação de conhecer a doutrina espírita, de fazer com que tudo isso que ela nos oferece, tudo isso que Deus permitiu que os espíritos viessem nos passar, que a gente possa aproveitar isso, a gente possa usar todos esses recursos em nosso favor para a gente se sentir mais forte, para a gente entender que a gente não vai ser poupado, né, de dificuldades, e a realidade muitas vezes é dura, mas que a gente possa ter essa coragem, a gente possa se munir desse conhecimento para ser um pouco mais forte aí na nossa caminhada, porque a gente, como disse muito bem a Ângela, está no mundo de provas e expiações. Então, ficar agarrado a essa ilusão de que aqui a gente vai ser feliz e querer conquistar essa felicidade a todo custo é perda de tempo. Vamos passar por momentos felizes, momentos de equilíbrio. Mas nós ainda precisamos desses ajustes, né, com as leis divinas, e aí a gente sofre muitas vezes com isso, né, sofrendo a consequência das nossas próprias ações, mas nós somos muito, né, muito ajudados, temos a doutrina espírita, temos essa casa que aí, daqui a pouco está completando aí, daqui a 3 anos, né? 2 anos, né, que a gente já vai entrar em 2018, completa 100 anos o Centro Espírita Friburguense. Olha que legal, a gente está aqui continuando esse trabalho que foi feito, divulgando a doutrina espírita, né, levando a tantas pessoas, porque a gente está aqui fazendo, mas está na internet, está no rádio. Então, a gente está fazendo esse trabalho de divulgação e cumprindo aí, como a Ângela disse, a missão dos espíritas, né, que é ir, que é divulgar, que é levar conforto ao coração das pessoas, né? Então, a gente procura o ano todo, você vê que a gente está aqui empenhado, faça chuva, faça sol, a gente vem, né, todos vocês vêm para nos ouvir, para a gente aprender cada vez mais, né? Esse é o nosso grande objetivo.